Meu nome é Eduardo Henrique Menezes Prado, juntamente com o Álvaro Campolina, com a Bruna Cabraia, com o Guilherme Brasil, com o Gustavo Carvalho e com o Matheus Rezende, vou apresentar o trabalho sobre câncer gástrico na disciplina de Clínica Cirúrgica 2. Abordando um pouco sobre a epidemiologia do câncer gástrico, a gente recorda que até os anos 80 era a principal causa de morte por câncer. A partir daí, foram identificados mais fatores de risco para esse câncer, com a consequente diminuição da incidência. Um desses fatores que merece destaque é a descoberta do H. pylori. No mapa, a gente pode ver que a incidência varia de acordo com os países. Então, por exemplo, a América do Sul, né, ela tem uma incidência bem maior do que a África, por exemplo. E a gente destaca que também a Rússia que tem uma alta incidência desse tipo de câncer. O câncer gástrico geralmente atinge homens e 65% dos pacientes têm mais de 50 anos. No Brasil, ele é o quarto tipo mais frequente entre os homens, ficando atrás do câncer de próstata, do de traqueia, brônquios e pulmão e do câncer de colo e reto. E o sexto entre as mulheres, ficando atrás do câncer de mama, do colo de útero, do colo e reto, o câncer da glândula tireoide e o câncer da traqueia, brônquio e pulmão. Ocorre em média 14 mil mortes por ano no Brasil de câncer gástrico. Considerando os tipos histológicos, o mais frequente é o tipo intestinal, representando 70% dos casos. Dentre os fatores de risco, podemos mencionar a infecção pelo H. pylori, que é a causa mais comum de gastrite, que posteriormente nós veremos que tem uma relação com o tipo intestinal, que é o mais frequente do câncer gástrico. Também ressaltamos alimentos preservados em sal, os quais provocam dano à mucosa estomacal, obesidade, tabagismo, infecção pelo vírus Epstein-Barr e a cirurgia gástrica. Quanto aos tipos histológicos, 93 a 95% representam adenocarcinomas, sendo linfoma e leiomiosarcomas mais raros. Quanto à classificação microscópica desse câncer, a gente divide ele em tipo intestinal e tipo difuso. O tipo intestinal, ele apresenta um melhor prognóstico, o pico se dá ali entre 55 e 60 anos, e o mecanismo de metástase é hematogênica. E ele também tem uma alta relação com a gastrite atrófica e com H. pylori. Em contrapartida, o tipo difuso ele é pouco diferenciado, ele atinge mais mulheres com pico em média aos 40 anos. E o histórico de gastrite é ausente e a disseminação é rápida, sendo principalmente por infiltração direta e disseminação linfática. Quanto à classificação macroscópica, a gente utiliza a classificação macroscópica de Borman, a qual foi feita pela Sociedade Japonesa de Endoscopia. Ele divide o câncer em 5 tipos, sendo o carcinoma do 1 para o 4 com a diminuição da sobrevida de acordo com o avanço nessa classificação. Então, o tipo polipoide, ele tem um aspecto vegetante, bem delimitado, tem áreas ao seu redor e ele é do tipo projetado. Aqui nessa imagem dá pra gente ver isso melhor. Considerando o tipo 2, o tipo ulcerado, nós temos nele margens bem demarcadas e também ele ainda não tem a infiltração. Quando a gente olha aqui na imagem, a gente pode ver que ele já tem a ulceração, diferentemente do tipo 1. O terceiro tipo é o carcinoma ulcerado infiltrante, o qual tem imagens rasas, pouco definidas, tem infiltração de camadas profundas, de camadas mais profundas da parede estomacal. Então aqui a gente pode ver, nós temos uma úlcera, a qual penetra aqui na mucosa estomacal, sendo esse já mais grave, né? A sobrevida do tipo 1 é de mais ou menos 40% em 5 anos. A do tipo 2 é de 35% em 5 anos. Já do tipo 3 já cai para 20% em 5 anos. E o quarto é o infiltrativo difuso, o qual pega todas as camadas do estômago em várias direções. Aqui a gente pode ver como ele fica espalhado. Tipo 5 é o câncer gástrico que não se encaixa em nenhuma dos tipos mencionados anteriormente. Quanto às manifestações, a gente tem que fazer uma anamnese completa e investigar se tem perda ponderal, hiporexia, dor abdominal, anemia, melena e disfagia. Mas a gente tem que lembrar
que quando a doença é localizada, ela tende a ter sintomas mais inespecíficos e até mesmo menos sintomas. Com a doença mais avançada, a gente pode notar mais evidências, tanto na história quanto no exame físico. Aqui no exame físico, a gente pode encontrar uma massa abdominal, uma linfadenopatia supraclavicular esquerda, uma linfadenopatia axilar, uma linfadenopatia umbilical palpável, o sinal da prateleira de Blammer e também a gente pode ter um tumor de Krukenberg, o qual é uma metástase ovariana que temos. Nessa imagem nós podemos ver aqui o linfonodo de Virchow, que é o que a gente mencionou, né, a linfadenopatia cervical. Aqui a gente pode ver um nódulo supraumbilical, que é o sinal da Maria José. Aqui a gente pode ver o linfonodo de Iris, que é uma linfadenopatia axilar. E aqui a gente pode ver também o sinal de Leser trelar, que eu vou falar sobre ele agora. Além do sinal de Leser trelar, nós temos outras síndromes paraneoplásicas. Nós temos a acatose nítricas, o sinal de Trousseau, a neuropatia periférica difusa e a dermatomiosite. Então aqui a gente pode ver uma ceratose seborreica difusa no paciente, representando o sinal de Leser trelar. Quanto aos exames complementares, a gente pode mencionar a anemia ferropriva, temos que investigar, né, a anemia ferropriva, então a gente vai investigar toda a cinética do ferro para olhar se temos perda de sangue. A gente vai investigar anemia megalobástica fazendo a dosagem de B12. A gente pode fazer a investigação de anemia hemolítica microangiopática, além também de alteração de provas de função hepática devido à metástase, né, do câncer gástrico para o fígado, e também temos os marcadores CEA e também o CA72.4. Bom, falando um pouco agora sobre o diagnóstico, o padrão ouro é a endoscopia digestiva alta com biópsia, escovado e citologia do lavado gástrico. E as indicações para uma EDA são principalmente pacientes com mais de 45 anos, com sintomas dispépticos, e pacientes com sintomas dispépticos e sinais de alarme. Quais sinais de alarme? Perda ponderal, anemia, disfagia, vômitos recorrentes, hemorragia digestiva e história familiar de câncer gástrico. E é importante também que essas biópsias sejam feitas com no mínimo 7 peças ao redor da úlcera, porque pode ter variações entre o nível de acometimento da lesão em diferentes regiões da mucosa gástrica. Bom, então aqui nós temos duas imagens representando lesões da mucosa gástrica. A primeira delas é uma lesão ulcerada, que já tem algum grau de filtração, e a segunda já parece ser uma lesão mais avançada, que já tem algum grau de necrose, ulceração e parece ter uma infiltração ainda mais profunda do que a primeira. E apesar das duas lesões nos indicarem sinais de uma neoplasia maligna gástrica, é importante que se realize o exame histopatológico para a confirmação da lesão, estadiamento e manejo clínico também. Falando um pouco sobre o estadiamento clínico, hoje a principal classificação feita é a TNM, que leva em conta aspectos do tumor, número de linfonodos acometidos e as metástases daquela lesão. E os principais exames para esse estadiamento são a tomografia de tórax, o abdômen e pelve, ultrassom endoscópico e a tomografia por emissão de pósitrons, que é o PET, e a videolaparoscopia. A TC é importante para avaliar principalmente as metástases hepáticas e pulmonar, com uma sensibilidade maior que 90%, mas é ruim para detectar invasão locorregional e acometimento peritoneal. Tem uma sensibilidade baixa, em torno de 50% a 70%. Já o ultrassom endoscópico, ele tem uma maior sensibilidade para o estudo da parede gástrica e da invasão locorregional. E também é usado quando você quer guiar uma biópsia de algum linfonodo que seja suspeito de acometimento daquela lesão. O PET ele é feito para a detecção de metástases que não foram observadas ao exame clínico, ou seja, aquelas metástases mais iniciais, né? E é recomendado no pré-operatório de pacientes com tumores de alto risco, para você saber se deve ou não retirar o linfonodo ou ressecar uma maior parte que pode estar acometida daquela lesão, ou uma metástase à distância, por exemplo. E a videolaparoscopia tem uma maior sensibilidade, principalmente para implantes peritoneais, ou o líquido acítico, né, que pode ser indicação desse acometimento mais difuso da lesão, principalmente em cavidade abdominal, cavidade intraperitoneal. Aqui uma imagem que especifica melhor sobre essa classificação e observa o TNM, como foi citado, o T, que leva em conta aspectos do tumor, como infiltração, tamanho da lesão,
o N, que leva em conta o número de linfonodos acometidos, e o M, que fala da metástase. É importante observar, por exemplo, que se a lesão possui algum acometimento metastático, M1, ela já é considerada como lesão de grau 4, estadiamento 4, que já me indica uma necessidade de rádio ou quimioterapia, como nós falaremos mais pela frente. Então agora, falando sobre o tratamento, o padrão ouro é a gastrectomia com linfadenectomia D2. Linfadenectomia D2 é quando eu retiro os linfonodos próximos do órgão, mais as cadeias linfonodais próximas às artérias que chegam a esse órgão. Então a linfadenectomia ela sempre é determinada pela localização desse tumor. E essa cirurgia deve sempre ter a margem cirúrgica que varia de acordo com o grau de avanço, infiltração, o grau de acometimento desse tumor. E essa gastrectomia ela pode ser feita total ou subtotal, que depende da localização do órgão. Se for um tumor proximal, pode ser feita a gastrectomia total. E se for um tumor distal, a gastrectomia subtotal, que é quando eu tiro aproximadamente 80% do estômago, mas eu ainda consigo deixar uma pequena porcentagem salva que não tenha acometimento da lesão, A via de escolha preferencial é a laparoscopia, e a reconstrução do trânsito gastrointestinal pode ser feita através da cirurgia de reconstrução Y de Roux, que é a mais utilizada. E essa imagem especifica bem como é essa cirurgia. Basicamente, eu tenho acometimento de um tumor em região distal e foi feita uma gastrectomia subtotal, ou seja, a parte do fundo do estômago foi deixada, como vocês podem observar. Então eu retiro esse estômago que está acometido por essa lesão e eu secciono a porção final do estômago em encontro com o duodeno. E aí, após a retirada dessa região acometida, eu faço uma secção na região próxima ao jejum e essa alça jejunal eu faço uma anastomose dela com a porção do estômago que ficou da lesão. E esse restante da alça duodeno jejunal eu faço uma anastomose de jejum jejunal para que a secreção biliopancreática possa passar direto para o jejum e assim diminuir o índice de refluxo, que pode causar uma gastrite alcalina nesse paciente. E nos casos de tumores localmente avançados, indica-se a quimioterapia neoadjuvante, que é quando eu faço a quimioterapia antes da cirurgia. E após a cirurgia, o paciente faz uma nova sessão de quimioterapia para evitar a chance daquele tumor ter uma recorrência. E a escolha do quimioterápico ainda é questionável, e hoje em dia não há nenhum fármaco realmente definido, realmente eficaz para esse tratamento. Mas alguns estudos promissores recentes têm mostrado boa ação in vitro de alguns antitumorais, principalmente os M447-439 e o 5-fluoracil, dentre outras opções que estão sendo estudadas no mercado, mas hoje a gente já sabe que existe uma ampla gama de quimioterápicos que possuem sua eficácia considerada para esses tumores. E nos casos disseminados, como nas carcinomatoses, a quimioterapia hipertérmica intraperitoneal também é muito interessante. Literalmente você joga um líquido na cavidade peritoneal, que é um líquido quimioterápico, e ele está em alta temperatura, que literalmente queima essas células em volta da cavidade intraperitoneal. E ele consegue diminuir muito o índice de carcinomatose. O problema dele é que hoje ele acaba afetando também muitas células saudáveis. Então pode ter um acometimento de vários órgãos que podem ser lesados durante esse tratamento. Então ainda é um tratamento que tem sido melhorado, mas que já tem sido utilizado para casos mais graves, mais disseminados de lesão. O pós-operatório dessas cirurgias é bastante delicado. A mortalidade global, por exemplo, da gastrectomia total pode chegar de 2 a 15%, e as complicações são de aproximadamente 30%, sendo as imediatas, principalmente respiratórias, como atelectasias e pneumonias, e as precoces tardias envolvem principalmente fístulas e deiscências da anatomose e esôfago jejunal. E é importante destacar que quando ocorrem essas complicações de fístulas ou deiscências, a mortalidade pode chegar a 30%. Então é uma complicação alta e com uma mortalidade bem frequente. Então é um pós-operatório muito delicado, muito complicado e que deve ser feito um acompanhamento muito rigoroso desses pacientes para não possa evoluir com nenhuma dessas complicações citadas. O prognóstico varia bastante. Hoje os autores eles até divergem um pouco em relação, mas principalmente envolve a classificação TNM, a margem de ressecção cirúrgica, a localização do tumor, o tipo histológico, a idade e o estado de saúde no pré-operatório. Se o paciente apresenta alguma comorbidade, faz uso de algum medicamento que foi avaliado antes da cirurgia. Infelizmente, a taxa de recidiva ainda é muito alta, gira em torno de 40% a 80%, principalmente nos primeiros 3 anos, e principalmente no loco regional. E a taxa de sobrevivência em 5 anos ainda é bem baixa, localizado é 69%, regional 31%,
E à distância, a taxa de sobrevida chega a 5%, que mostra que ela é bem baixa e que esse tratamento ainda tende a melhorar bastante a taxa de sobrevida desses pacientes com essas novas terapias, principalmente as quimioterapias neoadjuvantes, adjuvantes, que estão sendo estudadas no mercado. Mas infelizmente a taxa de sobrevida hoje ainda não é muito boa, mesmo com os tratamentos que nós temos e as opções disponíveis no mercado. Como conclusão, então, a gente pode observar que o adenocarcinoma gástrico é uma doença de difícil tratamento e as taxas de recidiva e maior mortalidade são bastante altas. E como a gente viu, a taxa de sobrevida em 5 anos também tem sido bastante baixa. Mas diversos estudos têm sido feitos. Hoje a gente tem a neoadjuvância com quimio e radioterapia. E a cirurgia também tem melhorado bastante, com auxílio até de alguns equipamentos que têm melhorado os procedimentos cirúrgicos. Então, apesar de hoje nosso panorama ser ruim, fica aí uma boa perspectiva, uma esperança para que no futuro as cirurgias sejam cada vez melhores e o tratamento cada vez mais eficaz. Por fim, essas são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigado.